Independente se é na igreja, se é no nosso negócio, se é pra nossa saúde, você tem que se dedicar. Qual que é a diferença que você percebe em o seu pai e a sua mãe estar mais presentes em casa, junto com vocês, em relação ao que você percebe na diferença com os seus amigos? Não acho que deve ser legal, porque eu acho que é muito liberal pra elas. Elas fazem o que elas querem, não tem rotina. Por que você acha importante ter essa regra do celular? Porque senão eu fico o dia inteiro no celular, não faz mais nada no dia e depois já o dia acabou. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Eu sou a Marcela Zanardo, sou host deste podcast. E eu sou o Adriano Rogério, eu também sou host desse podcast e o podcast hoje está especial, Marcela. Tá mesmo? Tá muito diferente, vocês vão entender. E qual que é o tema de hoje, Mar? Nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial e que nós acreditamos muito. Liderança começa em casa. O exemplo que forma corações. Muito bom. E o episódio de hoje está muito especial, até porque esses convidados, além de fazerem parte da nossa história, eles são a nossa história. Então eu quero apresentar os nossos convidados aqui, hoje conosco, nossos filhos, a Marie Zanardo e o Lucas Zanardo, os dois de Souza. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. E aí, Marie, como é que é participar em especial num podcast com seus pais? Nossa, não sei, porque eu nunca participei de um podcast. Acho que é a minha primeira vez. Legal. Legal, adorei o microfone. Achei Tá incrível. animada? Tô. Tá animada, Então né? se prepara. E aí, Lucas, como é que você está? Eu acho da hora, sabe? É? Podcast, acho muito chique. Legal. Muito Vamos falar chique. sobre esportes aqui? Vamos. Vamos falar sobre família, sobre educação, sobre Claro. empreendedorismo. É isso, Mar? É sobre liderança em casa, E sobre que liderança. engloba tudo isso. Então, vamos lá. Vai lá. Gente, vamos começar então com a primeira pergunta. A gente vai, é um bate-papo bem tranquilo. A gente faz as perguntas e vocês respondem, combinado? Beleza. Então tá bom, responde com o coração de vocês. Vamos lá, o que vocês mais gostam na rotina da nossa família? Quem quer começar falando? Eu acho que eu mais gosto da flexibilidade, porque vocês ficam em casa. Pelo menos a mamãe, ela fica mais tempo em casa. Então, eu acho legal, porque daí a gente não fica sozinho. Eu gosto. Acho mais legal quando tem pessoa em casa e não só eu e o Lucas sozinho. Legal. Boa. E você, Lu? Não sei. Eu acho que... à noite, quando a gente assistir alguma série, algum filme junto. Eu gosto. Legal. Deitado, todo mundo junto no sofá? Isso. E onde que você Perfeito. gosta de deitar mesmo, Lucas? No peito do papai. Boa, boa. Então, da rotina de vocês, o Lu gosta mais da parte da noite, quando estamos todos juntos no sofá. E a Marie gosta do dia inteiro, que a gente Eu adoro. tá junto? Com certeza. Gente, nós trabalhamos home office e eu acabo ficando bastante tempo ali no escritório, cuidando, apesar de que muitas reuniões nossas são online também. E aí eu cuido de algumas partes burocráticas. Mas vocês pensam que é fácil trabalhar home office? Com essas duas criaturinhas aqui que ficam o tempo inteiro, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Não é fácil, mas é uma delícia. É bom demais estar mais com do que eles. fácil. É incrível, porque a gente tá junto. É verdade. Agora, Marie, Adora, né? conta uma coisa pra mim. Você já deve conversar isso com suas amigas. Diga. Sobre seus pais estarem mais presentes ou mais ausentes. Qual que é a diferença que você percebe em o seu pai e a sua mãe estar mais presente em casa, junto com vocês, em relação ao que você percebe na diferença com os seus amigos? Que os pais, às vezes, têm que trabalhar o tempo todo, durante o período integral. Eu tenho amigas, né, que os pais ficam trabalhando o dia inteiro e elas ficam sozinhas em casa. Eu acho que... eu não acho que deve ser legal, porque eu acho que é muito liberal pra elas. Elas fazem o que elas querem, não tem rotina.
isso no futuro não vai ser algo muito bom, né? Então eu gosto, tipo, de ter rotina, mesmo que às vezes cansa, né? É meio assim, mas eu acho que é melhor, porque a gente é jovem demais pra tomar decisão sozinha. Interessante. E Lucas, fala uma coisa pra mim. Qual é a parte que você acha mais chata, assim, no seu dia? Pode ser sincero, hein? Ah, na hora de estudar. Na hora de estudar. Ai, que beleza. Divertido. Arrasou, Lucas. Você falou pra ser sincero. Sim, É. tem que ser sincero. Mas, Nem vamos perguntar que ele mais gosta, que vai vir aquela parte lá, né? será? Que começa com fu e termina com bol. Qual que é? Futebol. Futebol. E fala uma coisa Legal, pra mim. A gente legal. anotou aqui algumas coisas pra gente... Deixa eu só perguntar uma coisa antes, porque isso que a Marie falou foi muito interessante. E é chato, gente, porque eu tô lá trabalhando em casa, mas eu não desligo deles. Então vai estudar, já tá na hora, porque eles têm hora para estudar, hora para almoçar, hora para acordar, hora para dormir. Eles têm toda uma rotina que a gente criou em casa com as nossas regras. E aí, se eu tô lá no escritório, percebo que tem ti, e o horário era para estar estudando, eu já começo. Marie, Lucas, começou a estudar. Tipo hoje. Então, tipo hoje, Lu. Então, como que é isso? Que você falou, eu me sinto bem por ter isso, mas às vezes, né? É meio chato isso, mas você acha que é bom para o seu futuro, é isso? Aham. Explica um pouco melhor isso. Assim, né? Eu acho chato, porque às vezes eu quero ficar assistindo televisão o dia inteiro. Ah, E tem uma certa pessoa loira na minha casa, vocês não vão saber quem é. Então, ela não deixa eu ficar o dia inteiro assistindo televisão. Olha, eu tenho que estudar. Ah, que legal. Das 2 horas da tarde eu tenho que começar a estudar, né? Que se eu não estudar, não vou ter futuro, né? Como que chama a regra dessa lá em casa? A aula dada? A aula dada, aula estudada, né? Que também a escola passa, só que duvido que todo mundo faz. Eu acho que só em casa que faz. Por conta tem que mais vocês gente. ficam em casa. Mas tem mais gente que faz. Ah, tem mais gente. deve ter. tem. Agora, Com Mar, certeza. pegando esse exemplo aqui da Marie e do Lucas, né? No nosso dia a dia, na liderança, às vezes a gente pede para as pessoas fazerem, né? Dá o comando para as pessoas. E o do papel da liderança, às vezes, ele passa por essa percepção de chato. Que é o quê? Quer ficar acompanhando, quer ficar observando, quer ficar cobrando novamente. Só que perceba que, independente se isso está na sua liderança, na sua casa ou no seu negócio, você precisa fazer esse papel. Você precisa ajudar essas pessoas a fazerem aquilo. Porque no dia a dia, a gente tem distrações, né? Muitas, inclusive. Então, a gente tem algumas distrações. Tem as distrações que jogam com controle. Tem as distrações, às vezes, que são os amigos. Ou simplesmente o fato de deixar a preguiça dominar. E a preguiça é a mãe de todos os hábitos. Se ela dominar, acabou. Você não vai fazer nada. E às vezes, depois do almoço, você fala, poxa, eu tenho que estudar, mas a preguiça fala, pô, e se eu deitar um pouquinho no sofá? E se eu ficar assistindo? Quando você vê, já foi 4 horas. Já acabou o dia, já são 5:30 da tarde, 6 horas, e a gente acabou não fazendo nada. Na nossa empresa, não é muito diferente. Se a gente dá uma bobeira, distrai, quando você olha no relógio, já são 10 horas da manhã. À tarde, quando você olha, já são 4 horas da tarde, acabou não fazendo nada. E na liderança, a gente precisa acompanhar as pessoas, né? Precisa dar o papel para elas, criar as rotinas, criar as regras e depois acompanhar. Não é simples, né? Sim. Quer dizer, não é fácil, é simples, né? É simples, não é fácil. mas não é fácil. É fácil, mas não é simples, né? É o contrário. É o contrário. É o contrário. E até porque, e aí é algo que as pessoas se confundem, é exatamente isso. Ah, mas então eu, como empresário, eu tenho que ficar lá o tempo inteiro na minha empresa, então minha empresa nunca vai funcionar sozinha. Não é isso. Não é questão de não vai funcionar sozinho, porque nossa casa, quando eu não estou lá, as coisas funcionam também. Sim. Até perguntar se pode comer as coisas dentro do armário, eles entram em contato quando eu não estou em casa. Para saber se já pode, se é a hora do lanche da tarde, porque se eles podem comer isso, aquilo. Então, funciona quando a gente não está lá. Agora, o líder tem que cuidar
delegar é isso. Você ensina, você transmite, só que você cuida. Senão, o processo não vai sair como foi combinado, né? Perfeito. E aí, dentro disso, desses combinados, conta pra gente das regras que nós temos em casa. Qual é a regra que vocês acham chata, mas que vocês entendem que é importante? E por quê? Posso começar? Pode. É do limite no celular. Ah. Tem regra pra isso? Tem. Qual que é a regra? Só pode usar 2 horas. 2 horas por dia. E aí, como que acontece quando acaba o tempo? Aí não usa mais. Apaga o celular? Bloqueia. Ou seja, bloqueia o você tem que celular. administrar, então, isso. Você tem E que é importante administrar a seu gente- tempo pro dia todo. E é importante a gente aprender a administrar o tempo? Porque Sim. no futuro a gente vai ter que administrar nosso tempo também. Agora, quantos empresários a gente conhece que fala assim, eu não consigo fazer nada porque eu não tenho tempo? É. Talvez ele não aprendeu a administrar o tempo O dele. tempo lá atrás. Então é importante a gente entender que as regras são feitas para ser seguidas. Durante o dia, 2 horas é pouco ou é muito? Pro celular? 2 horas é pouco ou é muito? É pouco, eu acho. Quanto tempo você estuda por dia? 1 hora. no Então, máximo. E se você ficasse 2 horas estudando? então é muito. Você entendeu? Uhum. Então, quer dizer, 2 horas é muito para uma coisa e pouco para outra. É. Só que nós temos só 24 horas. É pouco pra No uma dia. coisa que eu gosto. É muito pra uma coisa que eu acho entediante. Muito bom. Então a gente tem que entender que na vida a gente não faz só aquilo que a gente gosta. A gente faz aquilo que precisa fazer. Né, Lu? Escovar dente. É importante. Sim. Tem a hora certa de escovar? Sim. Tem. Usar celular é importante? Sim. Tem que usar também. Também. Agora, tem que ter tempo para estudar. Tem que ter tempo para fazer exercício físico. Tem que ter tempo para descansar. Agora, ficar no celular, você está descansando? Não. Não Mente descansa. tá milhão. A cabeça fica aqui, Lembra, ó, o olha, tempo todo. uma coisa que eu achei interessante quando eu levei a Marie na Carol, que é a oftalmo dela, e agora ela começou a usar óculos, e a Carol Cadê o Tá lá. explicou uma coisa super interessante. Ah, E aí, até uma dica para as mães. eu também quero. não E para posso? nós, né? Pai, O que não. que ela falou? Que muitas vezes nós mesmo e as crianças, os adolescentes, eles acabam achando que estão com um problema na visão, porque ficam muito no celular. Aí, como o celular é pequeno, letra pequena, imagem é pequena, o nosso olho é como uma câmera que vai ter que fazer o ajuste para enxergar aquilo. Quando você vai olhar, por exemplo, algo que é maior, uma lousa, por exemplo, aí a tua visão tem que ampliar, ela não vai fazer isso rapidamente, vai dar a sensação de que você não está enxergando direito. Então, olha como prejudica o celular, né? O uso do celular. E aí, dependendo até da situação, uma das coisas que ela falou, nunca use ao acordar. Porque vai atrapalhar na escola quando eles chegarem lá. Então, é interessante porque às vezes a gente pensa que é só a questão do vício no celular, mas vai muito além disso, né? O cognitivo, enfim. Agora, o Lucas não respondeu. Você respondeu pelo Lucas e ele não respondeu. Então vai, Por que Lu. que eu não respondi? Por que você acha importante ter essa regra do celular? Porque senão eu fico o dia inteiro no celular, não faz mais nada no dia e depois já o dia acabou, né? Acabou. Porque o tempo passa mais rápido no celular, né? Sim, mas e aí o que acontece se você ficar só no celular? Mas é divertido, né? Se você ficar só no celular, o que acontece? Você vai bem na prova? Não, é porque não estuda. E à noite? A hora que chega a hora de dormir, se a gente ficar muito no celular, aí, puxa vida, já deu tempo e não vai dar tempo de rezar. Tá certo isso? Não, tem Não, né? que rezar, né? É boa. E você, Marie? Que eu percebi que você concordou com ele, que essa é a regra mais chata que você acha? É a regra mais chata, com certeza, porque pra mim eu ficaria o dia inteiro no celular, só que eu não tenho autocontrole, que eu ainda sou muito jovem, então daí uma vez ficou liberado meu celular o dia inteiro, né? Porque eu tava de férias. Nossa, eu não fiz nada.
O dia inteiro. Eu fiquei deitada. Eu fui olhar depois, acho que eu fiquei umas 6h30 no celular. O dia inteiro. Mesmo que eu esteja de férias e tal, eu não tenho que estudar, tem que fazer outra coisa, né? Porque senão eu vou virar uma viciada maluca. E aí não é legal isso, né? E aí a gente colocou uma outra regra de férias e fim de semana, né? Que daí são 3 horas. Boa. E aí bloqueia até mais tarde por conta do horário de dormir, né? Porque você tem que ficar 1 hora antes de dormir, porque daí o seu cérebro vai começar a entender que é a hora de dormir. Boa, boa. Legal. Então, olha que ótimo. Eles não acham ruim a regra de dormir 9h30 da noite. Não mesmo. Então, conta pra gente sobre Eu fico isso. com sono, 6 horas da manhã eu já tô lá dormindo, 7 horas eu tô lá na escola, que nem um zumbi. Mesmo que eu vá dormir 9h30, eu tenho muito sono. Não sei que tem pessoa na minha turma que dorme tipo meia-noite, 11h30 e tá de pé lá. E eu 9h30 lá tô mongando. Só que também tem muita gente, tipo, que dorme 2 horas da manhã, só que daí fica dormindo na aula, né? Aí não sabe por que vai mal nas provas, né? Mas aí não tem o que eu fazer. Porque eles ficam no celular até a hora que eles querem. Tem muita gente na minha turma que é assim. Isso que você falou, que a gente acha bom dormir 9h30 da noite, eu acho mais ou menos, né? Porque entendi. eu gosto de ficar acordado. Mesmo eu tendo sono, eu gosto de conversar, sei lá, ficar lá. Mas se eu ficar até tarde, eu não acordo no outro dia, não. Ontem mesmo eu fui dormir cedo. Ontem mesmo, né? Boa, que Eu fui ótimo. dormir Você já cedo. corrigiu? Só que hoje eu, do mesmo jeito, pedi 5 minutos porque eu não consegui acordar. Mas você lembra que você tinha dormido um pouco mais tarde os outros dias, né? Aí vai acumulando cansaço, né? Aí eu não consigo E esse um dormir pouco à mais tarde é tarde, 10 olha. horas. 10 horas. Ô, Mar, esse tema é interessante, é um tema polêmico, porque nós estamos falando aqui sobre o tipo de educação que nós temos em casa, o tipo de liderança que a gente exerce em casa. Existe a regra lá dentro e também é explicado o porquê dessa regra. Sim. Esses dias eu estava assistindo um filme chamado Criando Campeãs, que é o filme da Serena Jones e também da Serena Williams, né? E da Venus Williams. São as duas campeãs de tênis. Elas são negras. E a educação do pai delas foi criado para que elas fossem campeãs. E as pessoas olhavam de fora e achavam que elas estavam sendo, assim, totalmente educadas de uma maneira imposta. E quando você assiste o filme, você conversa com as meninas, elas faziam aquilo com gosto. Elas adoravam fazer aquilo, elas adoravam praticar esporte. Praticavam na chuva, à noite, de dia. Tanto é que, assim, são as maiores campeãs de tênis do mundo, né? A Serena e a Venus. Então, quando você faz isso ser bom e entende o benefício, eu escuto alguns pais falando assim, imagina, pré-adolescente, adolescente e jovem não conseguem dormir 9h30 da noite. Será? Ou será que dentro da sua casa não existe uma conversa, uma explicação, uma orientação, um acompanhamento? Porque isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá ou não dá, Marie? Dá. Dá ou não dá, Lucas? Aham. Tem muita conversa. A gente tem que conversar muito. Tem que sentar, tem que ter paciência. E durante esse processo, você vai construindo uma cultura. Eu lembro uma vez, a Marie foi na casa de uma pessoa, não vou falar o nome aqui, e ela voltou e falou assim, nossa, como é diferente naquela casa. Aí a gente perguntou, por quê? Ela falou assim, porque lá cada um come num horário, lembra disso? Cada um dorme no horário, eles comem em horários diferentes, em locais diferentes. Então, assim, ela não sabia o que estava acontecendo naquela casa. Ela só sabia que era diferente da nossa rotina. Que era diferente do nosso Que ela não ambiente. se sentiu bem daquele jeito, porque, queira ou não queira, falta de rotina, falta de regra traz insegurança. Esse é o principal pilar. Mas isso aí também é interessante, Mar, porque assim, se a outra pessoa vem na nossa casa, também vai sentir diferença. Claro que vai. Também vai achar estranho. Porque claro. é diferente do que ela está acostumada. E sabe uma coisa que eu lembro dessa vez aí, que o Lu foi junto e ele virou e falou assim,
Eu passei fome porque as crianças não iam comer, mas eu queria comer. E aí, como não ia a família comer, eu não sabia o que eu fazia. E ficou com fome, né? Porque lá em casa a gente também tem essa regra, essa rotina de sentarmos à mesa, a família, de agradecermos pelo nosso alimento e fazermos as alimentações juntos. Nem Tirando a sempre parte foi da assim. manhã, porque eu não acordo pra ir na Donzela escola. fica dormindo. Mas Tá fim de semana a todo gente mundo- toma café junto. E nem sempre foi assim, né? E foi uma decisão que nós tomamos e a gente precisa cuidar muito do tempo para se organizar para que isso aconteça, É, né? Então a gente cuida da nossa agenda, a gente cuida dos nossos horários de trabalho para que a gente possa ter o máximo possível desses Sim. momentos em família, né? Nem todos os dias, não é família Doriana, não é nada disso, mas a gente se esforça para tentar ter isso. sim. Isso é como se fosse numa empresa. A gente também se esforça para chegar às 8 horas da manhã, para chegar às 7 horas da manhã, para sair no horário do almoço, para sair às 6 horas, para sair às 5 horas. Então, existe uma organização É. para que isso aconteça, para que isso dê certo. E Né? sabe que você falou uma coisa que foi interessante, porque uma vez, um mês atrás, eu estava numa roda conversando, e aí uma pessoa virou e falou assim pra mim: duvido que a Marie dorme 9h30 da noite. Eu virei e falei assim: ela dorme. Sabe por quê? Porque desde muito cedo nós criamos essa rotina em casa. Desde sempre, Então, né? exatamente. Então, assim, nós decidimos lá atrás que nós teríamos regras e rotinas. A gente sabia que era importante. O Dri foi um pouco resistente no começo, Eu ia mas eu falar. trouxe várias evidências para ele da importância disso, do quanto isso traz segurança, traz tranquilidade para as crianças, que ajuda eles a serem mais independentes, autônomos, porque eles vão se sentir mais tranquilos e mais seguros. E aí, ele falou: não, então vamos fazer isso. Se é isso aqui, vamos fazer. E foi ótimo. Foi ótimo, porque desde muito pequeno eles têm horário de dormir, eles têm horário para acordar, porque também, dependendo dia de semana, quando eles estudavam à tarde, se eles acordassem tarde, eles não tomariam café direito, não almoçariam direito e iam para a escola de qualquer jeito. Já ia chegar na escola esbaforido. E normalmente nós tínhamos a rotina de fazer lições, estudar de manhã. E não à noite, quando chegava da escola. À noite era horário de descanso. Então, o horário de acordar de manhã sempre foi 9 da manhã, no máximo, para tomar café e ter tempo de almoçar, ter a janela de 3 horas para poder almoçar ao meio-dia, meio-dia e 15, para estar na escola 1. Então, tudo isso faz com que o corpo deles se habitue àquilo, a mentalidade deles seja direcionada para aquilo. Então, não tem sofrimento. Olha, para vocês poderem... E tudo, como o Dri falou, né? Claro que quando é muito pequenininho, não tem explicação. Eles aceitam aquilo que a gente coloca, porque eles sabem que nós estamos fazendo tudo que é para o bem deles. Depois de grande, sim, a gente precisa mostrar para eles a importância. E aí, quando a gente mostra, eles sentem essa importância, né? Que foi o que a Marie falou. Poxa vida, quando eu durmo tarde, eu sinto mais sono na escola e isso prejudica o meu estudo. Mar, Então, você falou uma é coisa isso. que chama muita atenção. Tem até um livro que fala sobre isso, sobre crianças muito jovens decidirem sobre o caminho, né? A Marie comentou aqui algumas coisas, e só que chamar a atenção sobre isso, porque quando a criança ela é muito jovem e ela toma algumas decisões, ela pode ser que ela não fique satisfeita com o resultado. E isso, quando adulto, cria uma insegurança nessa pessoa. E aí ele se torna um adulto mais frágil, que na hora que ele precisa decidir, ele fica na dúvida. E às vezes ele acaba entrando pro alcoolismo, para uso de droga, ou seja, ele foge da realidade por aquele momento. Então é importante a gente falar sobre isso. E o que traz segurança também pra gente, além dos pais? Mar, eu queria entrar nesse assunto com você. Tá. Pra gente ou pra eles? Pra todos, pra família. Ah, Pra família, pra família. vamos lá então, a pergunta tem que ser pra eles, né? O que vocês percebem
que na nossa rotina, na nossa forma de conduzir vocês, dá segurança para vocês? Segurança em que sentido? Vocês se sentem tranquilos, vocês não se sentem, sei lá, ansiosos, preocupados? Porque tem criança que é preocupada, Vamos tem facilitar adolescente. a pergunta aqui? Ah. Como é que vocês se sentem em casa? Eu me sinto bem, porque, tipo, se acontecer alguma coisa, eu sei que minha mãe vai estar lá. Ou se minha mãe tá fora, eu sei que meu pai vai estar lá, porque vocês trabalham bastante tempo em casa. Então, se a gente precisa de alguma coisa, a gente não precisa ficar esperando um tempão até vocês atenderem, ou se vocês não atenderem porque vocês estão trabalhando. Então, eu acho que isso é um ponto muito bom. E você, Alô? Eu gosto. Eu acho bom. Sei lá. Fala aí. É mais ou menos o que a mãe falou. É mais ou menos o que ela falou? Aham. Legal. É porque muitas vezes essa questão de segurança está muito ligada ao nosso pensamento. Aliás, na grande maioria das vezes. Claro que tem situações onde as pessoas deixam o outro frágil, deixam o outro inseguro, né? Então, por exemplo, decide aí o que você quer fazer, a hora que você quer comer, a hora que você vai dormir, tudo isso deixa a criança, nossa, mas e aí? O que eu faço agora, né? A gente precisa direcionar. Principalmente quando é criança. E quando é adolescente, os direcionamentos são outros, as orientações são outras, Muda, né? Muda bastante. tudo. Aliás, estamos aprendendo a lidar com essa mudança. Então, Rápido. a gente ajudá-los a ter esse tipo de pensamento, de pensar com segurança, para conseguir, sim, quando a gente fala com eles, viu, mas então decide, ajudar eles a tomar decisão, vai fazer com que eles também assumam mais responsabilidades. Porque a gente sabe que dá para entregar isso aqui para eles cuidarem, dá para fazer isso, dá para pedir isso, dá, porque eles vão se sentir seguros e vão se responsabilizar por aquilo, né? E aí, com qualquer ser humano é assim, porque quando a gente pensa com segurança, a gente toma melhores decisões e a gente assume mais riscos conscientes, Boa. né? Eu toquei nesse assunto porque eu quero falar sobre um momento que, para mim, é muito importante. Durante muito tempo ficou escondido na minha vida, por vários motivos. Durante muito tempo foi presente na minha vida, que é a fé, né? Então, eu queria conversar com vocês aqui, que vocês me inspiram muito, tá? Na fé. Você, Lucas... me ensina muito, você, Marie, me ensina muito, a Marcela me ensina muito. E isso me dá muita segurança para ser o líder da nossa casa. E eu me apoio muito, né, em Deus, em Jesus Cristo que está aqui, e nosso Espírito Santo. Então eu queria saber de vocês dois agora, eu vou começar pelo Lucas. Como é que você se sente naquele momento que a gente se reúne ali para orar à noite? Eu me sinto bem, confortável, eu gosto. Que é um momento da gente com Deus, né? É um momento especial, eu gosto. Né? E que hora que das nossas orações ali, que você fala assim, cara, isso aqui não pode faltar. Como assim? A gente tem uma rotina de orações, não tem? Aham. Qual é a parte da rotina ali que você, se faltar, você fala, opa, tá faltando alguma coisa? A hora que a gente pede, a hora que a gente agradece, a hora que a gente faz ali aquelas orações mais especiais em alguns temas. Eu acho que é isso. Quando, Escolhe um. quando pede e agradece. É. Quando Deus dá alguma coisa, é muito bom agradecer, né? Por você ter aquilo. E também é muito bom pedir para Deus o que você tá precisando. Por que você acha que isso é importante? Porque é importante. Não tem porquê, é porque é importante. Legal. E você, Marie? Eu gosto muito porque eu sinto que a nossa família fica mais unida. E eu penso que a gente tá no caminho certo, né? Assim, eu acho muito legal a gente ter um canto, assim, pra hora da oração. Eu também adoro aquelas poltronas, é incrível, muito confortável. Que, aliás, são as poltronas da Buriti, é isso? Nossa, adoro, é muito confortável.
e é bonitinha, é fofinha. É. Eu acho muito importante a gente agradecer. Por mais que, ai, meu dia foi ruim, assim, eu acho que é bom a gente agradecer, porque em qualquer momento a gente tem que agradecer por alguma coisa que aconteceu, mesmo que seja alguma coisa ruim, a gente tem que tirar alguma coisa de aprendizado nisso. Boa. Porque, senão a gente vai ter uma... Se a gente não aprender a agradecer, porque agradecendo é você ser humilde sobre, tipo, eu ganhei alguma coisa. Aí você tem que agradecer. Você sempre agradece aos seus pais quando você ganha um presente. Por que você não agradece a Deus quando Ele dá alguma coisa boa na sua vida? Então, eu acho que, além de respeito, educação, é um sinônimo de humildade. Eu acho que é muito importante. E também, todo dia tenho que agradecer, né? Você fala, não sei o que agradecer hoje. Agradece por você ter acordado e respirado, né? Boa. Porque todo dia Exato. tenho que agradecer, né? Pelo alimento, né? Pela condição de comprar um alimento, porque muita gente passa fome e a gente tem condição, só que às vezes a gente não percebe que a gente não agradece isso no nosso dia. Às vezes eu esqueço de agradecer sobre isso, eu não agradeço toda noite. Aliás, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer no dia é agradecer. Sim. Primeiro, dai graça. Agradeça. Agradeça por você estar ali, por você ter condições de ir atrás. E se você tem um problema, olhe para esse problema como atrás desse problema vai ter ali uma oportunidade. Resolva esse problema. Então, antes de você olhar e falar, puxa, eu tenho um problema, agradeça que você acordou, agradeça que você tem um problema para resolver. E resolva, porque as oportunidades, elas nunca vêm como oportunidades. Sim. Elas sempre vêm disfarçada. É. Ela sempre vem disfarçada de alguma coisa. E se a gente não tem esse olhar de agradecimento, muitas vezes a gente perde as oportunidades. Sim, sim, com certeza. E foi bom você ter tocado nesse assunto e eles terem falado sobre isso, porque assim, nós dois resolvemos mergulhar de fato na nossa fé, servir na nossa comunidade, e só quem serve sabe o bem que faz. E o trabalho que não dá tem- também, né? E o trabalho que dá. Mas, Que não é simples. mas a recompensa, ela vem de forma que é imensurável. Perfeito. Não tem como a gente medir o que a gente recebe de benefícios. Porque é o mínimo que a gente faz. Dá trabalho? Dá, mas aquilo é o mínimo. Olha tudo que Deus faz por nós. Então, aí a gente conhece algumas pessoas que chegam assim... Agora só vive na igreja? Nossa, mas é o quê? Você quer que eles virem o quê? Padre, freira, tudo pastorzinho de igreja? Gente... No pejorativo ainda, né? No pejorativo. No pejorativo ainda, No né? pejorativo. Gente, que coisa melhor do que tá lá na igreja, tá E se servindo. a gente quiser virar padre, se eu quiser virar Eu freira, ia e virar- se o Lucas quiser virar Exato. padre, gente, qual o problema? O futuro a gente Ai, não licença. sabe. Se for esse o chamado deles, daremos graças, porque em tudo nós temos que dar graças. Exato. Então, o que nós não estamos forçando ninguém a nada, é algo que natural, né? nasceu no nosso coração, a gente decidiu fazer isso. E aí, já que entramos nesse assunto, eu quero perguntar para eles, o que vocês sentem, o que vocês acham desse nosso empenho em estar lá na Papel. igreja, em servir, esse nosso serviço que a gente, essa nossa Comunitário, né? missão, né, em comunidade. Como que vocês se sentem? Porque vocês estão com a gente o tempo todo lá também, né? Vocês são catequistas? Não, vocês Não, são catequizandos e nós somos catequistas. Catequizandos. Como que vocês olham para isso? Eu acho importante, né? Porque, tipo, não precisa ser padre ou freira. É muito bom sempre estar na igreja, né? Sempre aprender na catequese, ir pra missa. Não precisa ser padre ou freira. Se quiser, tá bom. Mas é sempre muito bom estar na igreja. Aliás, Jesus, hoje, essa semana, um dos evangelhos falou. Lembra como que está escrito naquela sua camiseta amarela? Nós devemos ser o quê? Eu não sei se tá Ajuda certo, aí, né, talvez mãe? eu vou confundir. Sal. Sal da terra e luz do mundo? Isso, evangelizar é ser luz do mundo. Sal da terra é nutrir a terra. Então, agora deixa a Marie Não, falar. deixa, como que ela- deixa eu só perguntar uma coisa pro Lucas, porque quando eu tinha a idade do Lucas,
Eu não tive essa oportunidade aí de participar por alguns outros motivos. Você consegue se divertir lá? Fazer Lógico. amigos lá? Como que é? Eu tenho um monte de amigo lá na catequese. Eu gosto. Acho legal. Porque eu vou falar sobre minha experiência, tá? Na idade do Lucas, na minha cabeça era, cara, o que eu vou fazer lá? Vou deixar meus amigos aqui da rua pra ir pra lá? Sendo que a gente pode levar os nossos amigos da rua pra lá. Uhum. E fazer, amém, as coisas lá dentro. Então, olha como que é interessante, né? Então, o ambiente, ele também ajuda a gente a seguir os outros caminhos. Sim. Então, durante muito tempo, né? Por que eu disse que os dois me inspiram? Porque eu vejo o olhinho deles brilhando e falo, caramba, velho. Às vezes eu não quero ir e eles me puxam, né? Então, assim, olha a importância do ambiente que é criado, né? Agora você, Marie. Eu adoro, tipo, ir na igreja, porque eu cresci lá na igreja, né? Então, pra mim, é muito legal. Quando eu era mais nova, eu achava chato ir na missa, eu tinha preguiça, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Pra mim, eu ficava sentando e levantando, sentava e levantava. Eu não tava entendendo, eu achava um negócio meio sem noção. Só que quando vocês começaram a ser catequista, e agora a mamãe como coordenadora, eu acho incrível. Quando eu vou lá e todo mundo chega assim, ai, Marie, você é a mãe da coordenadora, sei lá o quê. Olha só, filha da coordenadora. Eu acho incrível isso. E eu também tenho mais vontade de ir, porque eu também tenho amiga lá. Aí também tem o grupo do canto, que às vezes eu canto lá, e também dança, aí participa das coisas com os pequenos. E aí, como eu sou sou um pessoal um pouquinho mais velho, eu também posso ajudar com as criancinhas. Eu adoro crianças. E aí também, consequentemente, me dá vontade de ser acólita. E eu adoro ser acólita. Antes eu não gostava tanto também, que eu não entendia. Então explica pra quem não sabe o que é ser um acólito. Tá. Ser acólito, como que eu explico? Explica do seu jeito. Tipo assim, quem já foi numa igreja católica vai saber. Tem vários jovens que ficam no altar junto com o padre. Então, eles ajudam o padre na hora da missa. Eles estão lá pra ajudar. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho muito legal, tipo, na hora de usar a sineta, e você saber o que tá acontecendo, saber o horário de fazer cada coisa, a importância, saber usar o missal. Legal. É um livro pesado, muito pesado, mas eu acho muito legal, que como eu era mais nova quando eu comecei, eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, então pra mim era muito chato, e eu ficava muito nervosa. Porque eram os mais velhos que ficavam me guiando. Então, se eu fizesse alguma coisa errada, meu Deus, eu não sabia o que fazer. Eu gelava. E eu achava chato. Agora vou polemizar, mas então, posso mas polemizar? peraí, deixa eu só terminar aí. Vai. Pode falar, Lu. Pode falar, Lu. Assim, igual você falou, na catequese vou lá, levo tipo, não vou ter nenhum amigo lá. Aí você falou de levar um amigo da rua, por exemplo. Sim. Também, se não conseguir levar, faz amigo lá. Porque você chegou na escola já tendo amigos. Não, você teve que fazer a amizade lá. Ou na rua, igual você falou. Você chegou conhecendo todo mundo, você teve que fazer amizade lá. Lá é igual. Quando eu entrei na catequese, eu não conhecia ninguém. Eu ficava lá no meu canto sozinho. Só que aí eu tenho um monte de amigo lá da catequese. Legal, legal, interessante isso. E o que eu ia colocar, porque assim, foram eles... Vou criar polêmica aqui. Foram eles que pediram para ser coroinhas, que eles eram pititico quando pediram. Sim. Ai, mamãe, vai ter inscrição para ser coroinha. Eu quero era ser da primeira coroinha. etapa. Eu não estava nem servindo ainda como catequista naquela época. E eu tinha começado, aí veio a pandemia, parou e eu não tinha retornado ainda. E aí eles quiseram, só que ao mesmo tempo eles ficavam, nossa, gente, mas é muito compromisso, mas é isso, mas é aquilo. E muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Nossa, mas eu tenho que me comprometer tanto assim? Ai, mas eu quero ser só catequista. E isso você tem que montar o encontro, você tem que estudar, se aprofundar na palavra, criar atividades para as crianças. Então, dá trabalho. É muito. E gente, se a gente se compromete com o nosso trabalho, se a gente se compromete com a nossa família, a gente não vai se comprometer com Deus?
o maior compromisso é com ele, né? Então, é muito gostoso quando eu vejo eles falando que hoje, entendendo mais o serviço deles, né? Que é o servir a Deus deles, o quanto eles se sentem bem. Porque eles já estão colhendo esses frutos do que é servir a Deus. E isso é importantíssimo, né? E deixa eles felizes. Quando a gente, às vezes, gente, tem alguém que vai faltar. Eu sirvo. Pode deixar que eu sirva no lugar. Eles querem estar lá o tempo inteiro, né? Servindo. E é importante, a gente que está ouvindo aqui esse podcast, aliás, se você está ouvindo esse podcast, né, e está gostando, então dá um like aí, compartilha com alguém, comente aqui, estou gostando, pra gente continuar, né? De repente eu coloco algum assunto que você queira que a gente comente aqui. Se a gente vai fazer alguma coisa, independente se é na igreja, se é no nosso negócio, se é para nossa saúde, você tem que se dedicar. Decidi correr. Cara, se você não se dedicar, você vai ser um corredor mais ou menos. Sim. Se você for um empresário, você tem que se dedicar, senão você vai ser um empresário mais ou menos. Se você for pai, se você for mãe, você tem que se dedicar, senão você vai ser um pai mais ou menos, uma mãe mais ou menos. Qualquer coisa que você fizer, você vai ter que se dedicar. E aí, você vai ter que decidir se você quer uma vida mais ou menos ou uma vida dedicada. Só que a gente não consegue se dedicar a tudo. A gente tem que decidir o que eu vou me dedicar. E aí, eu já ouvi durante muito tempo assim, né? Lá, virou agora o crentezinho, virou agora o pastorzinho, virou agora a Carolinha. Então eu quero falar sobre bullying. Beatinha, né? Beatinha, ou Beatinha. Carola, né? É. A Carola é velho, né? Mais novo é a Beatinha, né? É. Então vamos falar aqui sobre bullying. Oxi. Se alguém vier falar isso pra vocês, porque já falaram isso pra mim. Você está fazendo seus filhos. Eu falei, cara, não, eles fazem o que eles querem. Eles têm a opção, ninguém é obrigado em casa. A gente dá sugestão, a gente faz como exemplo e eles acabam indo. Vocês já ouviram isso? Se vocês ouvirem, como que vocês vão tratar isso? Queria ouvir vocês. Eu nunca ouvi isso, ninguém nunca falou isso pra mim. Tá. Pelo menos, tipo, Diretamente. de amizade, Tá. né? Porque eu tenho bastante amizade que vai na igreja, frequenta. Mas já ouvi sim. Já ouvi uma vez que, às vezes, eu uso um tercinho no meu braço. Agora eu tô usando como colar, não pus no braço. E aí falaram assim pra mim, nossa, do nada virou crente, Maria, agora tá indo pra igreja, sendo que eu sempre fui. Eu acho que eu só nunca demonstrei muito, assim. Sim. Aí falaram isso pra mim. Só que daí, tipo, eu não sabia muito o que responder, porque do jeito que eu sou, eu ia ser grossa e não ia parecer que eu sou da igreja. Então, eu não queria... Aí eu não respondi, porque eu não queria ser grosseira, chata. Tá. E daí eu já fico chata com a pessoa, que eu sou bem assim. Aí o santo não bate, eu não vou com a cara. E o que você fez nessa hora? Você só... Eu ignorei, porque eu achei que fosse melhor ignorar do que deixa falando, entendeu? Porque se essa pessoa não quer estar na igreja, assim, não tem problema. Você respeitou a todo mundo opinião tem- dela, Uai, fazer o respeitou e falou, tudo bem, né? quê? Ela vai continuar falando, eu opinião não vou dela. mudar não vou mudar meu jeito, não vou parar de ir pra igreja só porque ela falou isso, entendeu? Sim. Mas, isso não acontece com frequência, não. Legal, legal. E você, Lu? Nunca me falaram isso pra mim, não. Não? Pra mim, não. Nunca E se falaram? falarem? E se um dia falaram? Oxe, eu só vou ignorar. Boa. E segue a vida? É. Legal. Quando vocês crescerem, vocês vão amadurecer mais para saber responder isso. Porque se alguém vir e falar assim, mas então você é crente agora? Sim, sou crente. Uai, sempre fui. Eu creio em Deus, sou crente. Mas é importante a gente falar isso, porque durante muito tempo, da onde eu venho, na minha origem lá, tinha muito isso, né? Muita discriminação. Claro que são outros tempos, outra época, era um outro Graças ambiente. a Deus, né? Mas existia muita gente que ficava ali, né? Fazendo bullying, sacaneava, e até tinha discriminação, né? Até tinha, não vamos conversar com essa pessoa, porque... Então, existia uma separação. E o que eu penso que a gente precisa ter é respeito por todos, né? Que é o que a gente ensina para vocês em casa, a gente ensina para eles, assim, as pessoas são diferentes. O que a gente precisa é respeitar essas pessoas. Não precisamos concordar, né? Só precisamos respeitar. Boa. Agora, vamos
sair um pouco desse assunto, ou talvez não, porque talvez eles vão falar que é exatamente isso, mas vamos lá. Vamos ver agora. Temos uma pergunta Agora é chave, prova de até fogo, porque hein? nós Prova já de estamos fogo, hein? caminhando para o final do nosso episódio. Prova de fogo. Tem algo que vocês veem a gente fazendo e que você tem vontade de fazer igual? Que perigo. Sim. Principalmente você, mãe. Tipo, ser organizada que nem você é. Ah, tem uma preferência aí, então. Ô, senhor Adriana, não vamos falar sobre isso agora. Assim, que a mãe é uma pessoa, tipo, muito organizada. Tem pessoas organizadas, muito organizadas, e é minha mãe. Ai, E aí, obrigada. tipo, ela faz planilha de tudo, ela organiza tudo. Boa. Já chegou a fazer um papelzinho, assim, de rotina, com imagem, quando a gente era pequenininho. Com imagem de tudo que a gente tinha que fazer no dia. Tal hora era o banho, tal hora era a escovação e sei lá o quê, sei lá o quê. Aí também tinha a hora do descanso, a hora da tarefa. E ela é muito organizada. Muito sempre bom. Isso, e assim, é difícil. Já tentei, entendeu? Não, mas é muito simples, né? Não É é possível, nada. é possível. É. Mas dá trabalho. Muito, e a preguiça é bem maior, né? Também ser coordenadora da catequese. Nossa, eu acho que parece ser tão Mas eu legal. acabei de assumir a coordenação e você já quer Mãe. ser coordenadora, você tem que ser catequista primeiro. Tipo, sim, eu quero muito E eu ser tô morrendo de catequista. saudade da salinha de catequese, viu? Quero muito ser catequista quando eu for mais velha. Ou o ano que vem também. Seria bem legal. Mas coordenadora também eu acho que parece ser super legal. Aí eu acho que... Ai, não sei. É uma coisa que eu levo como inspiração. Mas principalmente a organização. É meu sonho, mãe. É meu sonho ser assim. Super organizada, regradinha. Sim, Muito obrigada. de nada. E você, Lu? Tudo, né? Ué, vocês são meus pais, eu tenho que seguir o exemplo de vocês. Mas se for escolher uma coisa, eu acho que escolheria liderança. Liderança. Legal. E por que você escolhe isso? O que você vê na gente que... Porque eu acho que o jeito que vocês lideram as coisas, eu acho bem da hora. Bem da hora. Bacana. Esse bem da hora seria o quê? Seria algo interessante? Seria algo leve? Legal. Legal? Aliás, o Lucas tem muita coisa que ele copia você, né? Esses dias, o que aconteceu lá em casa? A mamãe tava meio desanimada, cansada. E aí, o que o papai fez? Não lembro. Lembra no meu computador o que tinha? Um post-it? Ah, é, eu coloquei um post-it pra você. Papai- Um post-it? O papai Não, eu coloquei um colocou e depois o pacotinho. papai colocou 2, depois você colocou uns 16? Coloquei um monte de lugar. Eu coloquei o papai também. Colocou Só que também. ele não conseguiu achar muito, não. O pai é mais lesado, né, Lu? Pra achar as coisas. Pra vocês que não estão entendendo muito, é assim, né? Em casa a gente tem alguns hábitos lá que a gente... Fazer mais que o apoia o convidado. outro. E a Marcela tava numa fase que ela tinha feito muita coisa e ela acabou tendo um momento que ela falou, poxa, minhas energias agora eu preciso repor. E aí eu fui lá, escrevi alguns bilhetes, coloquei pra ela, falei, cara, fica tranquila, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir e vamos embora, estamos juntos, alguma coisa assim. E o Lucas viu isso, ele falou, cara, isso aqui é legal. Aí ele começou a colocar. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô pai, você tomou banho? Eu falei, tomei. Você pôs cueca? Eu falei, pus. Você não viu nada? Aí eu, tipo, Eu sou lesada O igual quê, você, né? pai. falei assim, tipo, o que eu vi? Ele falou assim, tinha um bilhete lá nas suas cuecas. Eu falei, caramba, Lu, eu coloquei, tava Não, demorou escuro, 3 dias eu pra peguei você e ver. não vi. E teve um que eu que mostrei Aí, pra Eu ele. coloquei claro embaixo que do shampoo. esse era um, né? Ele colocou embaixo do shampoo, colocou embaixo do meu travesseiro, embaixo do meu celular, colocou na minha mesa, no meu Embaixo computador. do óculos. Debaixo do Não. óculos, eu não vi, debaixo do Eu óculos. tava- Peguei o óculos e não vi, né? Eu tava no corredor, aí eu tava indo pro Esse seu dia- quarto, aí eu vi ele lá, pegou o óculos, tinha um bilhete embaixo do óculos. Aí eu vi ele pegou o óculos, colocou, aí eu, oxi, será que ele não percebeu? Ou será que voou? Sei lá. Aí eu voltei pra trás, não, eu fui lá, vi, ainda tava lá, eu falei, ô pai, você não viu nada não? Aí ele, o quê? Aí eu fui lá mostrar pra ele, senão eu não ia ver não. Nossa, que papai desligado, hein, Lu? Mas Ah, eu sou bem isso é interessante, né? Porque, assim, tem algumas pessoas que elas são muito focadas no presente, no agora. Então, ele enxerga muitos detalhes.
E outras pessoas têm uma visão mais ampla, né? Ela consegue enxergar a floresta inteira e não consegue enxergar um leão na sua frente. Então, é da visão de cada um, né? pessoa é de um jeito. Hoje E na nesse caso, prova- sou eu, que não tô vendo o leão na frente, né? Hoje Muitas na vezes. prova eu tava lendo, e aí era a primeira prova do dia, então vamos dar um desconto, era 7 horas da manhã. Eu tava lá lendo, e aí eu lembrei que eu tava lendo. E eu lembrei que eu não lembrava de nada que tava no texto, um texto enorme. Aí eu pensei, nossa, o que será que fala esse texto? Tava nas últimas palavras, acho que era o último parágrafo que eu tive que ler de novo o texto inteiro, porque eu brisei o texto inteiro. Eu achei que eu tava lendo, mas eu não tava lendo. Você tava Aí- só dormindo. Eu acho que, não sei, mas pra mim eu tava passando lá, lendo cada coisinha, só que daí eu fui me tocar, eu não percebi nada, não lembrava de nada que eu Bom, tinha lido. ainda bem que foi a tempo. Vamos ver Foi. o boletim depois. Pode olhar. É, pra saber. Só notão. Esse ano tá sendo mais desafiador, hein? Esse Ah, ano tá sendo mais Óbvio, desafiador. questão difícil. Mas a gente tá chegando ao fim do nosso podcast. Mas já? É assim Mas que faz. já. Mas já, né? que Então, ótimo. antes da gente terminar, o que vocês acham que é ser... Qual a opinião de vocês sobre o que é ser líder em família? Uau. Boa pergunta. É uma Calma aí, fala aí de novo, eu mosquei. Na sua opinião, o que é ser líder em família? Ser... Ser líder em família? É. Isso. Você liderar a família. Tá, Simples mas assim, né? como? É. De boinhas. Não, como assim? Baby de bob de boa. É. Tipo assim, coisas que a gente faz, que pode fazer que é ser líder. Vamos facilitar. Numa Essa família. pergunta é mais complexa. Faz assim, ó. Se vocês tivessem que dar um recado pra alguém que tá ouvindo a gente, você vai olhar pra aquela câmera e vai falar assim, ó. O recado pra você que quer ter uma família mais unida, qual recado vocês dariam pra eles? Olha lá, olha lá. a câmera e fala. Começa a educar seus filhos desde pequenos. Vocês querem colocar uma rotina pra eles? Coloca desde pequenininhos, porque daí eles vão se acostumando. Desde que eu ganhei meu celular, eu era pequenininha, eu acho, né? Mais ou menos. Doze. É que foi a vovó Não, que deu. acho que era 9. E aí... É porque a vovó deu na pandemia. 9 anos. Eu tinha um só. Aí eu e o Lucas, a gente tinha que dividir. Então, a gente tinha 1 hora só pra usar o celular. Então, a gente dividia meia hora pra cada um dos dois. Aí a gente foi se acostumando com o Family Link. Aí a gente tem até hoje. E aí eu já me acostumei com isso. Ainda é difícil pra regular o tempo o dia todo. Mas eu penso que se você quer colocar uma rotina na sua família, comece desde cedo. Porque se você for colocar agora, vai ser difícil. Então tenha paciência. Boa, Isso aí. boa. Lu, e você? Boa. Pra deixar a família mais feliz, com mais união, o que você recomendaria pra alguém? Olha pra câmera e fala. Sempre se manter... Sempre se manter... Sempre se manter unidos? É assim que isso? fala? Isso? Em que sentido, unidos? Em casa, igual no sofá que eu falei que eu gosto de ficar junto. Ou igual você falou, de almoçar junto, porque isso é muito bom. Isso ajuda as pessoas a ficarem mais próximas? Ajuda. Legal, legal. Legal. E então, vocês acham que dar bons exemplos é um jeito bom de liderar? Com certeza. Eu quero ser organizada que nem você. Eu só sei que você é organizada porque você mostra pra todo mundo lá em casa que você é organizada. Tentando deixar nós 3 organizadas, entendeu? Isso é uma forma de exemplo. Legal. Então, E um desafio pra ela. é Opa! muito grande, porque é por Muito. 4 que eu tenho que fazer, né? Por mim e por vocês. Mas tá bom, Deus vai me ajudando. Então, uma boa forma da gente falar, vou ajudar vocês com a resposta daquela pergunta. De liderar em família é nós darmos bons exemplos. Tudo começa com exemplo, né? Tudo. Eu já prestei atenção uma vez, o Lucas, a gente tava rezando, eu falei, Lucas, põe a mão assim. Só que daí, antes dele fazer o que eu falei, ele olhou pro papai, ele olhou pra mamãe. Vocês dois estavam com a mão assim, só depois disso ele foi e fez.
Sim. o que eu tinha falado. E foi o quê? É 2 semanas atrás, sei lá. Então aí eu acho que começa tudo pelo exemplo. Boa, muito bom. Então, quer uma dica boa? Primeiro, vai começar agora a mudar as coisas na sua casa? Segue o que a Marie falou. Tenha paciência. Agora, não adianta a gente exigir deles algo que nós não praticamos. Porque se eu falo A e faço B, eles vão seguir o B. Eles não vão seguir o A. Porque é o nosso exemplo que vai arrastar. Então, a gente falou sobre oração. Não adianta nada eu virar e falar para eles: vocês têm que ir à missa, vocês têm que orar. Se nós não fizéssemos isso. Então, o exemplo é que arrasta. Em tudo, a gente tem que ter consciência e prestar atenção no nosso exemplo, porque é ele que vai ditar o tom e o comportamento deles. Muito bom. E a paciência é primordial, né? Porque até mesmo conosco, porque se a gente estivesse observando e não tiver paciência para isso, as coisas vão ser mais difíceis de acontecer. E não quer também. dizer que, às vezes, não perde um pouco a paciência. É, claro. Até porque ninguém Claro. tem sangue de barata, Não. né? Agora, o que acontece? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, né? O que você faz fala tão alto que o que você diz eu não escuto. É, E isso mostra o poder que é o exemplo. é. Então não adianta você falar. Então a palavra, ela convence. Agora, o que arrasta, como a Má disse, é exatamente o exemplo. E Mas uma tem coisa, vai. só antes, uma coisa importante, pessoal, de falarmos é a presença. Então, eles falaram muito, é muito gostoso, eles trabalham home office, então eles estão sempre disponíveis pra gente. Às vezes não, tá? Às vezes eles chegam lá, gente, por favor, Vai estudar. deixa a gente fazer reunião. Às vezes a gente tá nós dois numa reunião, chegou mãe, o pai, viu? Então, às vezes a gente tem que virar e falar assim, ó, nós vamos fechar a porta. Que são os Porque desafios de trabalhar senão, home office. né? sim, senão nós não vamos render no que a gente precisa fazer aqui no nosso trabalho. E quando a gente precisa ser um pouco mais firme, eles entendem também. Agora, a presença é importantíssima. Então, uma outra dica, e que é uma regra lá em casa ninguém tem TV no quarto. Essa é uma regra também da nossa casa. TV é na sala e ela deve ser compartilhada pela família. Então, lá a gente procura sempre assistir um pouco do que um quer, um Peppa. pouco do que o outro quer. Sim. E aí a gente vai aprendendo a importância também da solidariedade, da generosidade, porque sim, às vezes eu quero assistir alguma coisa, mas poxa vida, vamos abrir mão disso em prol do que o papai quer assistir, do que a Marie quer assistir. Por quê? Aí nós temos a presença. Por que o Lucas falou tanto sobre isso? Estamos nós 4 na sala assistindo TV, juntos, escolhido por nós 4. Então, a presença E tem é uma o que lição- mais faz diferença E na tem vida uma lição aí intrínseca também, que é saber compartilhar e respeitar a opinião dos outros. Sim. Porque às vezes a gente tem que assistir Chiquititas. Eu adoro. Às vezes tem que assistir Carrossel. Incrível. Não, E às vezes- Carrossel Faz não. muito tempo. Mas Não, assiste. Chiquititas. Assistimos Peppa durante muitos anos. Sim. Então, entender o momento de cada um. E dentro da liderança, você tem que entender o momento de cada um. Se o seu funcionário é novo, não adianta você exigir que ele tenha a performance de pessoas mais velhas. Então, dentro de casa, é a mesma coisa. Sim. Se a criança tem aquela idade, você tem que respeitar aquela idade. Não adianta você pegar uma criança de 10, 12 anos de idade e querer assistir The Walking Dead. Exato. Por quê? Porque Por ela favor. não está para aquele momento. Então, isso são coisas importantes. Agora, Má, nosso tempo já estourou. Sim. Não vai ter mais jeito. É uma pena. Vocês têm que fazer, né? O que nós combinamos? Então, Má, hoje nós temos o quadro que é o Tem desafio da semana. Qual que é o desafio da semana, O Má? desafio da semana é: escolha um momento simples para liderar com Opa. presença dentro de casa. Pode ser organizar uma oração em família, preparar uma refeição juntos, ou simplesmente desligar o celular e fazer algo em família com intenção.
O desafio é escolher uma ação Um jogo em família? prática que fortaleça os valores da sua família e, se puder, que envolva todos. Depois, compartilhe esse momento nas redes sociais utilizando a hashtag Desafio Conexão. Legal, Vamos então- espalhar bons exemplos de liderança que começa nas nossas casas. Por exemplo, esse final de semana, Lucas, qual que era o jogo que você queria fazer em família? Imagem assim. Imagem e ação. Marie, fala um jogo que pode ser feito em família. Um que você adora. War. Ah, nossa, eu adoro. Ó, Qual outro que me você... arrepia Qual aqui. outro que você gostaria? Falaria aí pra gente fazer. Truco. Sem ser truco. Eu ia falar, ela falou. Truco, tá bom. Isso não importa. Tenha um momento aí em família, depois compartilha com a gente, coloca o hashtag ou qualquer, mas... Desafio Conexão. Beleza, então, pra finalizar, Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, que tenha agregado para você. A gente está muito feliz de estar aqui com nossas joias preciosas. E continuem nos acompanhando para mais conteúdos relevantes, porque a gente sempre se dedica muito para trazer o melhor para vocês. muito bom. Então, agradeço a todos e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e Resultado. A gente não vai fazer aquela abertura que a Ju falou nova lá? Fazer um beijão já no... Não vai. Entendi. Pô, nunca errei, eu comecei. Tá nervosa? Mas eles me deixaram Tá nervosa. nervosinha. Ah, mas é importante. É, muito especial. Pressão. Então, vamos lá. Pressão. Vai ter muitos resultados, hein? Mais um. Então vamos lá. Pressão, hein? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Meu nome é Marcela Zanardo, sou host deste podcast. Eu sou... Entendi. Você seguiu o roteiro que nós... mudou? Nossa, eu mostrei pra você que a gente mudou. Eu tô rindo pra câmera. Eu acho que é muita pressão, porque os podcasts que eu vi... Não, porque ela mudou, mas não falou nada. Você sempre faz a abertura de um jeito? Achei que Eu você fosse falei, mais sei lá, o profissional. roteiro eu mudei tudo, ficou super legal. Tá bom, vamos fazer de novo você. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Eu sou a Marcela Zanardo, sou host deste podcast. E eu sou o Adriano Rogério, eu também sou host desse podcast. E o podcast hoje está especial, Marcela. Tá mesmo? Tá muito diferente. Vocês vão entender. E qual que é o tema de hoje, Mar? Ótimo, nós vamos falar sobre um tema muito especial. E que, inclusive... Mas não é possível. O que aconteceu? Inclusive... Acabou. Você tinha feitado.